Hoje aqui no Sussurros do Secreto, estamos iniciando uma jornada espiritual que pode mudar talvez o rumo da nossa vida cristã. Nós vamos estar falando essa semana sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, baseado em Gálatas 5, do 16 ao 25, ao 26. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que tem governado a sua vida? Pare por um minuto, respire fundo e pergunta para o Espírito Santo. O que tem governado a sua vida? Nós vamos falar sobre duas forças que 24 horas elas estão dentro de nós todos os dias. A carne e o espírito. Uma lutando com a outra. Como diz o apóstolo Paulo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, como está escrito em Gálatas 5,16. Isso significa que nós estamos diante de uma escolha todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Ou seguimos o desejo da velha natureza, ou damos espaço para o Espírito Santo governar. E eu quero começar explicando para que a gente possa entender um pouquinho mais o que é a obra da carne. Bom, o que é a carne exatamente, né? Para a gente entender um pouco e entrar nesse contexto. No original grego, a palavra carne significa sarx. Carne significa sarx, que não é apenas o corpo físico, não é isso aqui a carne. A carne é a nossa natureza humana caída. É a nossa velha natureza inclinada a viver sem Deus. A carne é aquele impulso, sabe aquele impulso que nós temos de reagir todos os dias? De dar aquela resposta impulsiva, de guardar mágoa, de ira, de rancor, com aquela dificuldade de perdoar, a insatisfação diária, de sempre estar reclamando, nada tá bom, sabe? Tudo é pesado. Aquela vontade de querer controlar tudo, querer controlar a vida do marido, a vida dos filhos, controlar a vida, controlar tudo. Nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Isso tudo é a velha nossa natureza, quando a gente não quer soltar, não quer liberar o outro. Ah, porque fez, porque falou, olha a injustiça que eu sofri. Isso tudo é obra da nossa carne. Mas o apóstolo Paulo também nos explicou o que é o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito vem de pneuma, né? Que é a nossa vida, que é a vida de Deus dentro de nós. Então nós precisamos entender que é o sopro do Senhor que nos capacita a viver diferente. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos o fruto do Espírito. Vale aqui ressaltar que não são os frutos, é no singular, fruto do Espírito. Né? E o apóstolo Paulo nos diz que nós deveríamos de andar pelo Espírito. Andar no Espírito é permitir, que o Espírito Santo guie as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos. É normal nós termos luta, é normal a nossa carne querer gritar, mas nós precisamos entregar o controle das nossas emoções, o controle dos nossos pensamentos, o controle das nossas vontades nas mãos de Deus e permitir descansar, confiando que é Ele quem está no controle. Porque o problema não é nós sentirmos inclinação pela carne. O problema é nós permitirmos que ela seja alimentada. Vocês concordam comigo? Então, o que eu quero falar com vocês? Imagine assim, como se dentro de nós existissem dois tronos. Um trono reina a carne, o outro trono reina o espírito. E um pode estar trazendo paz, amor, domínio próprio. O outro pode trazer o quê? Raiva, ira, inveja, fofoca, né?
E muitas vezes nós alimentamos um deles mais do que o outro. Qual será que nós estamos alimentando mais? Eu confesso para vocês que eu, muitas vezes, quando por um minuto de descuido, eu alimento mais o trono da carne do que do espírito. Por isso nós estamos aqui juntas nessa jornada, para que nós possamos alimentar mais o trono do espírito. E como nós alimentamos a carne sem perceber? Quando a gente passa muito tempo na rede social e não faz o devocional, quando a gente cultiva a comparação em vez da gratidão. Sabe, quando a gente fica olhando a vida do outro que é perfeita, a grama do vizinho que é mais verde e a nossa nunca é o suficiente. Quando nós escolhemos respostas ríspidas em vez da mansidão. São esses pequenos detalhes que nós vamos alimentando a nossa carne pouco a pouco, até ela ficar obesa e dominar a nossa vida. E tudo aquilo que nós alimentamos cresce. Vocês sabem disso. Tudo que nós alimentamos cresce. Se nós alimentarmos a carne, é ela quem vai governar. Mas se nós alimentarmos o espírito, ele vai governar. É fácil? Não. Mas é possível. Como é possível? Com a ajuda do Espírito Santo. Então, queridas, hoje eu quero dizer para vocês que viver pelo Espírito não é ter uma vida perfeita. Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então que nesse dia de hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, ainda estamos no começo do mês, e que nesse dia de hoje a nossa oração possa ser entregar ao Espírito Santo o domínio das nossas vidas, o domínio das nossas emoções, para que nós possamos ser controladas pelo Espírito. No decorrer desses dias estaremos falando sobre quais são as qualidades do fruto do Espírito e quais são os da obra da carne. E se nós entendermos isso, é mais fácil de nós trabalharmos isso dentro de nós, para entregarmos ao Espírito Santo o controle das nossas vidas. E eu quero orar com você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, aonde quer, Senhor, que qualquer uma da tua filha que está ouvindo esta oração. Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura, foi o Senhor quem nos fez. E é verdade, Senhor, que muitas vezes, a maioria das vezes, nós alimentamos muito mais a nossa carne do que o nosso espírito. Mas nessa manhã nós queremos nos render diante da sua grandeza e pedir perdão pelas nossas fraquezas, pela nossa falta de vigilância e não entendermos que se andarmos pelo Espírito a nossa vida vai ser muito mais abençoada. E nessa manhã nós queremos depositar diante do teu altar as nossas dificuldades de perdoar, as nossas dificuldades em ter respostas brandas, a nossa dificuldade em ter o domínio próprio, Senhor, no que falamos, no que pensamos, no que comemos, em como agimos, e que o Senhor venha governar. Nós queremos que o Senhor tome o seu lugar de senhorio em nossas emoções, pensamentos, sentimentos e ações. E nós entregamos, Pai, as nossas vidas em tuas mãos, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoe a cada uma, Pai, que está ouvindo esta oração, que está ouvindo esta mensagem e que precisa de fortalecimento para andar no Espírito, assim como eu. E que o Senhor venha nos fortalecer para que a sua vontade se aperfeiçoe em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Medite nessa palavra e que o Senhor te abençoe grandemente.